quando breve o Rei virá, e seu povo então para o lar eterno ele levará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. A nossa saudação cristã em nome do Senhor Jesus Cristo a cada ouvinte. Deus vos abençoe. Estamos chegando até você, mais essa oportunidade que Deus nos concede para anunciar o conselho de Deus, a palavra de Deus, anunciar a você, ouvinte, uma mensagem que produz fé no teu coração, fé de arrebatamento, pois Jesus estará voltando num desses dias para buscar um povo, palavra, que tenha fé em sua palavra, no assim diz o Senhor, sem tirar, sem acrescentar, mas um povo que tem compromisso com a sua palavra, e então ele tem compromisso com esse povo, um povo, palavra. Nós vamos nessa oportunidade falar sobre um tema muito maravilhoso, eu gosto muito, mas muito mesmo, e eu quero dar um título ao tema que nós vamos discorrer, e o tema é o livro de Atos. O livro de Atos. E na nossa leitura, a qual nós vamos ler, ela encontra-se em João capítulo 7, João 7, a partir do verso 16. João 7,16. Se você desejar ter em mãos a sua Bíblia, a palavra de Deus, para estar acompanhando as citações, nós vamos nessa oportunidade citar várias escrituras, por isso seria bom que você tivesse em mãos a palavra de Deus. Mas antes da leitura, nós vamos ouvir um maravilhoso hino e logo após vamos ler a palavra. Está difícil o dia em que estamos vivendo, quando as coisas mudarão a direção, porque o certo homem diz que tá errado, e o errado sempre quer ter a razão. As leis do homem e também seus pensamentos podem mudar tudo aquilo que quiser, mas Jesus Cristo não mudou, Ele é o mesmo, seu estatuto ainda hoje está em pé. Até Jesus, quando o inimigo lhe tentou, citando a Bíblia pra ver ele tropeçar, nosso Senhor ficou ao lado da palavra, pois tudo passa, mas ela não passará. Por isso, amigo, não confie em si mesmo, fique firmado no assim diz o Senhor. Examinai as Escrituras, meu irmão, pois na palavra está a tua salvação.
Meu amigo, fuja desse embaraço. Fique com a Bíblia e jogue fora a tradição. Porque aqueles que estiverem na palavra, num dia desses irão morar em Sião. Nós vamos ler a palavra de Deus então, João 7, a partir do verso 16. Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei? Por que procurais matar-me? Agora, amado ouvinte, nós vamos falar sobre o livro de Atos. Muitos dizem Atos dos Apóstolos, mas não é Atos dos Apóstolos, é Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Eles foram obedientes. Nós vemos que em Lucas 24:45, Jesus aparece a eles e abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, porque nós vemos que desde o início, nós vamos ver em Mateus ele ensinando, em Marcos ele ensinando, em Lucas ensinando, em João, nós vemos que o ensino, através de parábolas, ensinos diretamente, claramente, ensinando a ponto que eles se preocupam. Mestre, como vamos lembrar de tanta coisa, tanto ensino? E então ele disse, não se preocupem com o que vocês vão dizer, o que vão responder. O Espírito Santo, o guia, quando ele vier, ele vai vos guiar em toda a verdade. E não esteja preocupado, não estejam inquietos por causa disso. Jesus sabia que viria o guia, que os guiaria em toda a verdade, os faria lembrar de tudo. E nós sabemos que Jesus não falava de uma terceira pessoa de uma Santíssima Trindade. Não existe na Bíblia a palavra Santíssima. A palavra Santíssima vem de uma santa. E Deus, ele é um e é santo. Então nós vamos ver agora no livro de Atos, esse é o tema o qual nós vamos falar. Nessa oportunidade, o título é O Livro de Atos. E nós vamos ver que na palavra de Deus, aqui está aquilo que chamamos de a sã doutrina. A sã doutrina não é de uma igreja fulana de tal. Nós vemos que muitas igrejas, até mesmo chamadas de igrejas pentecostais, olhando hoje, nesse ano que estamos gravando essa pregação, essa meditação, intitulada O Livro de Atos, estamos no ano 2017, nesse ano. O dia que estamos gravando, pregando e está sendo gravado, é 2017.
há 100 e poucos anos, chegou no Brasil a mensagem pentecostal através de Daniel Berg e Gunnar Wingren, quando vieram e desceram naquela embarcação ali em Belém, no Pará, aqui no Brasil, na nossa nação. E então eles deram a sua vida, a sua saúde, tamanho empenho. Eu realmente gosto muito de saber, de ler, de ouvir sobre Daniel Berg e Gunnar Wingren. Tanto trabalho, tanta labuta, trazendo a mensagem pentecostal para o Brasil. Era diferente, foi chocante, não foram bem compreendidos, bem aceitos, mas Deus estava com eles. Deus estava no assunto. Por isso não houve nada e ninguém que pudesse parar aquela obra. Ela seguiu adiante. E eles pregando um caminho estreito, apertado, era difícil de andar, um caminho com realmente uma doutrina bíblica, trazendo as pessoas dos seus erros, da sua vã maneira de viver, para a palavra de Deus, alinhando aquele povo o máximo que eles pudessem com as Escrituras. Eles partiram, os homens se denominaram. Aquela mensagem pentecostal que chegou no Brasil, que não era para se denominar, era para seguir sendo uma mensagem para o povo de Deus, trazendo o povo de volta à palavra de Deus, através de dons, de prodígios, de maravilhas. Ali havia língua estranha, interpretação de línguas, discernimento, e Deus trazendo os seus dons. Mas veja bem o que aconteceu com o passar dos anos, depois da partida deles. Os homens se denominaram e aquela mensagem pentecostal se reduziu a milhares de estilhaços. Igreja pentecostal fulana de tal, igreja pentecostal fulana de tal. E a coisa foi andando, foi modernizando. As cercas foram sendo baixadas, o mundanismo foi entrando, tomando conta, e hoje é milhares e milhares e milhares de igrejas dizendo ser pentecostais, a ponto que aqui no norte do Brasil, em uma viagem missionária, ali um pastor de uma igreja pentecostal, ele conversando comigo, ele disse: escuta, o senhor é pentecostal? Eu olhei para ele e falei: sim, meu querido, eu sou um pentecostal do verdadeiro, do genuíno. E essa resposta deixou ele pensativo por muitos e muitos dias. Ele ficou pensando e comentando com outro pastor. Tem algo por trás da resposta que ele me deu, mas o que é que tem atrás? Mas tem alguma coisa. Porque eu sou pentecostal e eu gosto de estar com pessoas que são pentecostais. E quando perguntei, ele disse que ele é do verdadeiro, do genuíno, do grão original. E aí então precisou uma explicação. O que é ser um pentecostal? O que quer dizer Pentecoste? Pentecoste quer dizer uma mudança de vida. E hoje o Pentecoste, aquilo que se chama de ser pentecostal, ficou só uma tradição. Só leva um nome bonito ali na placa da igreja que ela é pentecostal. Mas se Daniel Berg e Gunnar Wingren pudessem hoje dar uma pequena levantada do seu túmulo e dar uma olhadinha como está a mensagem pentecostal em nossa nação no Brasil, aquilo que eles gastaram a sua saúde, deram a sua vida por aquela mensagem, eles iriam vomitar. Eles iriam, vamos dizer, estremecer e dizer: não é isso, gente. Não é isso que nós sofremos tanto, atravessando o mar, passando necessidade em nossa chegada aqui, problemas de saúde e tudo mais, para ver isso aí que vocês chamam de mensagem pentecostal? Esse mundanismo, de mãos dadas com o mundo, com a política, com a coisa errada,
Deus vai vomitar isso da boca dele. Gente, se arrependam e voltem para a palavra de Deus. Não é isso. Então, mas todos dizem que tem a sã doutrina, é daquela igreja. Fora dela está errado. Para estar certo tem que ser da maneira deles. E cada uma delas é diferente uma da outra. Aí nós temos hoje a conservadora, a primitiva. Nós temos a renovada. Gente, Deus cruzou por ali. Em determinada época, Deus esteve ali. Mas quando o homem se denominou e tirou a liderança do Espírito Santo e colocou uma liderança humana, uma cabeça, uma mente humana para liderar, Deus seguiu adiante. Deus continuou. Então, amado ouvinte, por isso Deus disse em sua palavra que Ele enviaria nesse tempo, pouco antes do arrebatamento, uma mensagem de restauração, levando a fé de um povo de volta a toda a palavra, a sã doutrina, que é a palavra de Deus. Se você me perguntasse, mas pregador, você crê em língua estranha? É claro que eu creio, está na palavra. Mas eu não creio que toda língua estranha provenha de Deus. Eu quero saber a fonte, de onde vem. Porque lá no terreiro, lá onde se faz a macumbaria e tanta coisa, lá tem língua estranha. Sim, os demônios também falam língua estranha. Então eu não fico apegado a tudo aquilo que eu ouço. Eu quero provar os espíritos e ver se provém de Deus ou qual é a fonte que está vindo. E aí você me diz, pregador, você crê na interpretação de línguas? Creio, porque está na palavra. Você crê em cura divina? Creio, porque está na palavra. Eu só não creio em todos os homens que eu vejo nesse dia operando através deles curas, maravilhas, milagres. Eu creio no dom que está sobre eles. Mas eu creio que há dons, porque Deus dá dons até para rebelde. Ele não crê, ele não obedece à palavra, mas ele quer um dom, ele quer muito aquele dom, e ora, e jejua e busca, Deus dá o dom, até para rebelde. Mas no final, como será na hora de prestar conta daquele dom? Eu creio que os dons são dados sem arrependimento. Então o dom de Deus pode vir sobre um falso. Ele é um falso que recebeu um dom verdadeiro. E isso é bíblico. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e ele deu dons aos homens, até para rebelde. Os dons e a vocação são sem arrependimento. Por isso, naquele dia, você quer Bíblia para isso? Você vai ver em Mateus 7 Jesus dizendo que no dia de prestar conta, muitos vão dizer, Senhor, mas eu preguei no teu nome, expulsei demônios no teu nome, fiz prodígios e maravilhas em teu nome. E então tinham dons porque faziam prodígios e maravilhas. E olha na hora de prestar conta, olha a resposta dele. E é Jesus dizendo em Mateus 7, eu vos direi abertamente que nunca vos conheci, e apartai-vos de mim, praticantes da iniquidade. Então, um dom verdadeiro pode vir sobre o verdadeiro e sobre o falso. Então, nós precisamos examinar com cuidado as Escrituras e não ficar apegado ao homem quando o homem exerce um dom, mas a sua vida, o seu ensino é fora da palavra. E eu quero chamar a vossa atenção para o livro de Atos, porque ali está uma igreja, tendo entendimento aberto em Lucas 24:45, foram obedientes e foram a Jerusalém, esperando ali até que foram cheios do Espírito Santo. E então, essa igreja primitiva, ali do livro de Atos, é atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Eles foram cheios do Espírito Santo, aqueles discípulos. Então, amado ouvinte,
Aqueles discípulos cheios do Espírito Santo nunca creram e nem pregaram uma Santíssima Trindade. Isso vem do paganismo. Até por volta do ano 325, eram outros nomes que tinha a Trindade que o paganismo adorava. Houve um tempo que era Júpiter, Juno e Minerva, e assim outros nomes, mas a partir do ano 325, então foi tirado os velhos nomes da Trindade pagã e colocado ali uma nova roupagem, uma nova capa para eles. E então colocaram o nome dessa Trindade antiga e pagã, colocaram o nome de Pai, Filho e Espírito Santo. E até mesmo começaram então a batizar em nome dessa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós vamos ver que lá em Mateus 28, 19, Jesus não disse que era para dizer os títulos. Ele disse que era para dizer no batismo o nome desse um Deus que se manifestou como Pai, como Filho e como Espírito Santo. 3 ofícios, não 3 pessoas. Não existe 3 deuses, o Deus Pai, aí o outro, segundo Deus, é o Deus Filho, e o terceiro, a terceira pessoa, seria o Deus Espírito Santo. Nós vamos ver que Jesus Cristo é o único Deus. Nós vamos ver ali em Isaías 6, verso 1, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E Apocalipse 7, verso 17, porque o Cordeiro que está no meio do trono. A Bíblia afirma que há apenas um trono e um assentado sobre o trono. Cadê o trono para os outros? Agora nós vamos ver Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Os demônios creem que há um só Deus. E você crê que há 3 deuses? Existe um só Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 5. Um só Senhor. Agora nós vamos ver Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Único, um só Senhor. Único Senhor. E Isaías 52, 6, o Senhor diz que o seu povo saberá o seu nome. O meu povo saberá o meu nome. O nome do Deus único, dominador e Senhor nosso é Jesus Cristo. Você encontra em Judas, capítulo 1, verso 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor, nosso Jesus Cristo. Único dominador e Senhor nosso. Qual o nome desse único Senhor e dominador? O nome dele é o nome que está sobre todo nome, e não há outro nome que perdoa e que salva. Toda a família de Deus no céu e na terra leva esse nome. Por isso os discípulos foram obedientes a Jesus, ouvindo a ordem de Mateus 28, 19, que quando fossem batizar era para dizer o nome, e então em Atos 2, a partir do verso 38, nós vemos, desde o primeiro batismo, eles batizando, dizendo o nome, Senhor Jesus Cristo. E não há uma pessoa na Bíblia que tenha sido batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas todos os batismos bíblicos, lá na casa de Cornélio, Filipe batizando o eunuco na beira da estrada, aquele etíope,
Paulo foi batizado e vemos ele batizando em Atos 19, batizando em nome do Senhor Jesus Cristo, porque esse é o nome. Jesus, ele era a manifestação, ele era a palavra em plenitude aqui na terra. Cada profeta, ele teve partes da palavra, mas Jesus foi a plenitude. João 1, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Por isso Jesus, antes de subir, ele disse: não vos deixarei órfãos. Quem deixa alguém órfão é o Pai. Não vos deixarei órfãos, voltarei outra vez para vós. Voltarei outra vez para vós. Na forma de Espírito Santo, aqui está as 3 manifestações, 3 ofícios. Se manifestou como Pai, Deus por todos. Agora ele feito carne, quando toda a plenitude da divindade habitou naquele corpo chamado Jesus. Deus com todos. Na forma do Espírito Santo, Deus em todos. Por isso o plano de Deus é vir morar em mim e em você. Mas para ele vir morar em mim e em você, precisamos então nos submeter à sua palavra, descer as águas, ser batizado em seu nome, para perdão de pecados, e então virá o Espírito Santo. Atos 2, a partir do verso 38. Ali na sã doutrina, na igreja primitiva, nós vamos ver que ali não havia pastora, bispa, apóstola, obreira. Não. Nós vemos Paulo, e Paulo diz em Gálatas 1:8 que qualquer evangelho pregado diferente do que eles anunciaram era anátema, um evangelho amaldiçoado. E ele disse em Timóteo 1, verso 11, não permito que a mulher ensine nem use de autoridade, mas esteja em silêncio. Lá em Coríntios, Paulo disse, se a mulher quer aprender alguma coisa, aprenda em casa, pergunte pro marido, porque não é permitido ela usar de autoridade e ensinar. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher caiu tendo a palavra em mãos, então não permito que ela ensine. Uma mulher pode cantar, dar testemunho, convidar para o culto, só não pode usar o púlpito, a plataforma e usar de autoridade, querer ensinar. Essa é a sã doutrina, mas hoje estamos cheios de pastora, bispa e tudo mais. Não é assim no livro de Atos, uma igreja cheia do Espírito Santo. A Santa Ceia hoje é de qualquer maneira, bolacha, pão fermentado, cuca, biscoito. Não é mais vinho, não é algo puro, é suco, é qualquer coisa que tiver. O lava-pés não precisa. Foi só para Jesus e os apóstolos, mesmo que ele disse, eu dei exemplo. Como eu fiz, vocês devem fazer. Se não fizer, não tem parte comigo. É tudo naquele tanto faz, Deus só quer o coração. Mas eu quero chamar a tua atenção que você examine cuidadosamente a sã doutrina. Atos, o livro ali de Atos, que é Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. E que Deus possa abrir o teu entendimento e que você caminhe de acordo com a sã doutrina, a palavra de Deus. Deus vos abençoe.